Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei exatamente quando vocês vão ter a oportunidade de assistir essa videoaula, mas cá estamos novamente tentando continuar nossas análises e reflexões. Espero que todos estejam bem. Espero que estejam em casa, se cuidando, álcool em gel, bebendo muita água. Né? Água, pessoal, ok? Então, enquanto a gente não consegue se reunir, meus amores, a gente vai continuar falando aqui através da Rede Mundial de Computadores, a famosa internet, e dar continuidade aos nossos estudos a partir da EAD, certo? Um recadinho que é sempre bom reforçar, né? Participem das conferências. Ainda temos um número relativamente baixo de pessoas que estão comparecendo. Aos que estão comparecendo, pessoal, obviamente, é o meu agradecimento. E aqueles que ainda não compareceram, por favor, né, gente, um pouquinho mais de organização, um pouquinho mais de vontade, ok? Dito isso, vamos falar um pouquinho mais sobre Durkheim. A gente fecha hoje Durkheim, fechando o segundo capítulo, e aí a gente fecha principalmente com uma discussão sobre moralidade, anomia e suicídio na visão de Durkheim, certo? Então já passamos pelas solidariedades, e aí vamos começar falando sobre a ideia de moral e de anomia. Tem que tomar um pouco de cuidado, tá, pessoal? A ideia de moral, na visão de Durkheim, ela tem sim uma relação bem íntima com o conceito de moral que a gente utiliza cotidianamente, mas a moral social na visão de Durkheim é uma espécie de conjunto de leis, de regras que regem a sociedade, que conduzem às ações dos indivíduos em sociedade. E é sempre bom lembrar que, quando a gente pensa em moral social, também a gente está pensando na forma como se criam solidariedade, ou seja, uma espécie de coesão, de integração entre indivíduos que compõem o mesmo grupo social. Por exemplo, a sala de aula. Na verdade, numa sala de aula existe uma moral social, ou seja, um código de regras que, mesmo que a gente talvez não perceba em alguns momentos, está direcionando, guiando, se impondo e conduzindo as nossas ações e as nossas escolhas. Na visão de Durkheim, a gente precisa ter uma moral social e precisa mais disso. Reconhecer essa moral social. Isso é fundamental, certo? E ele vai dizer o seguinte: quando não há o reconhecimento dessa moral social, a gente entra no estado de anomia. Então a anomia ela se colocaria numa espécie de descompasso de reconhecimento entre os indivíduos de uma sociedade e a moral social que deveria ser imposta àquela sociedade. É interessante o exemplo que ele dá pelo seguinte: ele vai dizer que a anomia geralmente ela surge no momento em que um novo tempo está surgindo e automaticamente um período anterior está sendo superado. Um exemplo bem legal para a gente perceber isso é, por exemplo, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Principalmente ali no momento que a gente conhece como Renascimento. Por que é um momento que a gente pode imaginar que é um momento onde se desenvolve bastante anomia? Principalmente porque na visão de Durkheim, as regras sociais, a moral social que regia a Idade Média e o feudalismo já não eram mais reconhecidos por aqueles sujeitos. Mas a moral social, as regras, os limites, os cerceamentos que estavam sendo inicialmente impostos pela Idade Moderna ainda não estavam bem sólidos, bem concretos. Então, por conta disso, é como se a gente pudesse imaginar que havia um espaço de tempo onde não haviam regras muito bem solidificadas, porque as regras do feudalismo já não eram mais reconhecidas, mas as regras do Renascimento e da Idade Moderna ainda estavam em fase de construção. Logo, também não haviam sido introjetadas pelos indivíduos e pelos sujeitos que viviam naquele momento e naquele espaço, certo? E aí o Durkheim ele vai sugerir que a gente pode tentar compreender o estado de anomia a partir de 3 casos. São 3 casos bastante interessantes, né? E bastante emblemáticos, certo? O primeiro é o caso das sociedades industriais. Por que o caso das sociedades industriais? O Durkheim ele vai sugerir, em grande medida, que a anomia ela é resultado em relação mais profunda, digamos assim, a principalmente modificações importantes na divisão do trabalho. Então, quando a gente pensa em sociedades industriais, está pensando pela primeira vez na história da humanidade em um processo de trabalho onde nós vamos ter separando ou separando-se, certo? O produto
do produtor. Antes da sociedade industrial, vamos colocar de maneira um pouquinho mais específica, né? Antes talvez da sociedade do capital, a gente não tinha essa relação. Teoricamente, um artesão ele era dono do seu produto e dono da sua força de trabalho. Nas sociedades industriais, a gente tem esse descolamento, certo? E isso seria, sim, uma das possibilidades de a gente compreender o estado de anomia, certo? A partir das sociedades industriais. O segundo caso se dá através de uma desarmonia, de uma contradição, de uma luta constante na sociedade entre proletários e capitalistas, certo? A ideia básica de Marx, na visão marxista, nós nunca teríamos harmonia numa sociedade que fosse pautada por pessoas que detêm os meios de produção e pessoas que são obrigadas a vender a sua força de trabalho para os primeiros. Então, nesta luta, nessa contradição, nesse paradoxo, nessa desarmonia, é que nós teríamos também um estado de anomia, principalmente porque dentro dessa luta constante, dessa batalha cotidiana, nós iríamos ter a falta de reconhecimento, de imposições de regras e de uma moral social específica, certo? E aí, por fim, o terceiro caso seria a divisão extrema de especialidades científicas. Como assim? Nesse caso, talvez seja o mais emblemático, né? O mais interessante, o mais misterioso, vamos colocar dessa maneira. Mas não é assim tão difícil de compreender, pelo contrário, é bastante simples, certo? O terceiro caso é quando ele sugere que alguns intelectuais eles se fecham de forma tão estrita e tão extrema naquilo que estão pesquisando, no seu objeto de pesquisa e de trabalho, que eles acabam não percebendo que eles dependem do trabalho de outros sujeitos, gerando uma anomia, certo? É como se nós imaginássemos o seguinte, lembrem-se, na solidariedade orgânica é justamente a percepção da interdependência que geraria solidariedade entre os indivíduos na sociedade industrial. Só que, em alguns casos, como na divisão extrema de especialidades científicas, esses sujeitos eles não conseguem perceber que o seu trabalho ele depende de outras pessoas, se fecham e aí geram o que a gente chama de anomia, certo? E aí, para finalizar, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o Durkheim e o suicídio, que é uma questão bem interessante, porque a forma como ele sugere que a gente procure compreender o suicídio é uma forma bastante interessante e revolucionária para a época. Isso é um ponto bastante importante. Pelo seguinte, quando a gente pensa em suicídio, geralmente a gente tem a tendência de imaginar que é um ato pautado pela individualidade. Ou seja, a pessoa decidiu individualmente retirar a própria vida. Essa é, de forma geral, a forma como a gente consegue compreender ou que a gente enxerga o suicídio. Então, lembre-se, na visão genérica, o suicídio seria um ato individual. Mas a visão de Durkheim sugere que não. A visão de Durkheim sugere que o suicídio, na verdade, é um fenômeno social, ou seja, tem uma relação direta sempre, obrigatoriamente, com a sociedade. O suicídio é um fato social. Quais são as características do fato social? Ele é geral, ele é coercitivo e ele é externo, certo? Ah, como assim, pessoal? Quer dizer, então, que o suicídio ele é algo geral, a todas as pessoas. De uma certa forma, dá para sugerir, a partir da visão de Durkheim, que sim, certo? Ele vai, na verdade, dizer que existem grupos sociais que têm, sim, tendências ao suicídio. E, conforme eles vão estabelecendo uma integração social, uma coesão social e a solidariedade mecânica orgânica, é que eles vão se protegendo dessa tendência ao suicídio. Mas a gente poderia imaginar que sim, na visão de Durkheim é como se ele tivesse... Tomem cuidado, pessoal. Podemos imaginar isso apenas, certo? Podemos sugerir a partir do que o Durkheim está falando. Podemos imaginar que o suicídio é como se todos nós tivéssemos sim uma predisposição. E, a partir do momento que a gente consegue desenvolver um sentimento de pertencimento social, de identidade social, é que a gente vai se afastando dessa tendência, certo? Isso é um ponto bastante interessante. E aí, é claro, né, o Durkheim sugere que é sempre ligado ao coletivo, ao fenômeno social, que pauta-se principalmente pelas experiências sociais. A coesão social é um fator de proteção. Acabei de falar isso para vocês, certo? É como se nós imaginássemos o seguinte:
nasço num grupo social que tem uma tendência maior a cometer suicídios. Mas a partir do momento que eu me apaixono por alguém, me ligo a uma outra pessoa, constituo uma família, aí eu estou me afastando e me protegendo dessa tendência, certo? E para finalizar, meus caros e minhas caras, ele vai tipificar, classificar, né, os tipos de suicídio. A gente teria o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico, certo? Um por um, vamos lá. O suicídio egoísta. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? O suicídio egoísta não é exatamente aquele que a gente imagina, né? A pessoa se matou porque ela é egoísta ou individualista demais. Não é exatamente isso. O suicídio egoísta ele seria gerado principalmente por um enfraquecimento dos laços sociais. Como no exemplo que eu dei, é como se a gente imaginasse que uma pessoa que se fecha socialmente, que não procura estabelecer laços sociais, coesão social, interações sociais, ela acaba por, teoricamente, na visão de Durkheim, se matar. É uma forma de se perceber. Claro, pessoal, tomem cuidado. Não significa que todas as pessoas que são isoladas, se colocam de forma mais individualistas, vão obrigatoriamente se matar. Não é isso que ele está sugerindo. Mas ele sugere que, em vários momentos, quando a gente tem esses laços sociais enfraquecidos, ou seja, quando você não tem família, quando você não tem família e nem constitui uma família, são duas coisas distintas, certo? Você não trabalha, por exemplo, não constitui laços dentro do trabalho, não constitui laços familiares, não constitui laços sociais de maneira geral, isso faz com que você se transforme em um sujeito quase que individualista mesmo nesse sentido, né? E aí, é claro, essa ausência de pertencimento social, em Durkheim pode gerar, sem dúvida nenhuma, um suicídio. O suicídio altruísta seria, de certa forma, o contrário, né? O suicídio altruísta é quando você está tão imerso na sociedade, tão imbuído dos ideais sociais, que você precisa sempre cumprir aquilo que a sociedade manda, é um dever moral mesmo, certo? E aí, geralmente, isso pode gerar algumas questões problemáticas, né? Um exemplo claro e clássico, né, de suicídio altruísta são alguns atos heróicos que são impostos, de certa forma, pela sociedade, né, por um bem maior, pela honra de uma nação, algo próximo disso. Um exemplo bem legal, bem clássico, são os kamikazes, né? Kamikazes eram os pilotos, né, japoneses da Segunda Guerra Mundial, que em 1945, principalmente no final já do conflito, como o Japão não tinha lá muitos armamentos, mas no final da guerra, eles entravam em aviões, enchiam um avião de gasolina e de pólvora, se possível, se chocavam, né, contra, geralmente, porta-aviões estadunidenses no Oceano Pacífico, onde se desenvolveu a maior parte dos conflitos entre Japão e Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, seria esse ato heróico, ou seja, um suicídio altruísta. Você coloca a sociedade acima de você mesmo. Logo, você precisa, de qualquer forma, honrar com a sua função social, certo? Caso isso não fosse cumprido, você poderia ser motivo de vergonha. E isso, obviamente, não é bem-vindo nesse tipo de suicídio, ok? Outras possibilidades são enfermos, idosos, ou seja, pessoas que geralmente já estão no final da vida e não querem dar trabalho, não querem gerar complicações e acabam tirando a própria vida neste caso, certo? Percebam, é uma fuga da vergonha. Teoricamente, perceber o seu lugar social, a sua função social, certo? E, por fim, suicídio anômico, que é típico de sociedades modernas, né? Desastres econômicos, normas docentes respeitadas. Ou seja, anomia, lembre-se, né, pessoal, é esse desrespeito pelas regras, falta de reconhecimento pelas regras. Um exemplo clássico de suicídio anômico foram os suicídios que aconteceram principalmente durante a crise de 29. Ou seja, a maior parte dos grandes empresários que entraram em falência, eles simplesmente se matam, certo? Por quê? Porque eles não percebiam ou talvez não reconheciam mais essa sociedade na qual eles estavam inseridos, onde as regras se modificaram, onde o jogo tem uma mudança profunda, logo eles não conseguem mais estabelecer nenhum tipo de coesão social ou de laços, talvez, certo? Por conta disso, eles acabam se matando, ok? Gente, é isso. Qualquer tipo de questão, qualquer tipo de pergunta, compareça à conferência, certo? Se cuidem, um abraço e até a próxima.